tinha 13 anos de idade e eu sempre fui uma menina muito solta, de fazer tudo que eu sempre quis. E eu gostava muito de ir nos finais de semana ir pro trabalho da minha mãe, ficar lá com ela. Era muito livre lá e eu acabava conversando com todo mundo sempre me tratou muito bem. Aí tinha um rapaz que tinha 27 anos de idade. Ele era muito bonito, mas ele nunca tinha conversado comigo. Até que um dia ele disse: "Oi, tudo bem?" E a gente começou a conversar. E aí ele me contou que ele já foi casado, divorciado, tinha um filho. E a gente conversou muito mesmo. E no final, quando eu tive que ir embora com a minha mãe, ele disse: "Poxa, volta aí no próximo final de semana pra gente conversar, eu gostei tanto de você." E, assim, pra uma menina de 13 anos, é claro que eu já tinha um pezinho, assim, na adolescência, né? Já era pré-adolescente, tava com o pé, assim, na juventude. E não era tão criança, mas eu ainda era uma menina. 13 anos não é uma adulta. Então, ele falar aquilo pra mim, um cara tão bonito, é claro que meio que me atiçou. E eu fiquei doida, esperando a semana passar pra poder chegar final de semana só pra eu ir pro trabalho da minha mãe pra conversar e ver ele novamente. E parece que a semana passava rastejando, sabe? Quando chegou o final de semana, eu fui pro trabalho da minha mãe novamente. E lá tava ele. Ele: "Oi, tudo bem?" Ele me deu um abraço apertado, um beijo na testa e... Todas aquelas atitudes mexiam muito comigo, porque era a primeira vez que eu tava vivendo algumas coisas, né? E a gente conversando, passava horas conversando. E aí ele pegou e falou: "Nossa, eu tenho que ir lá em casa rapidinho. Você quer ir comigo?" E aí eu fiquei assim, ele: "É rapidinho, vamos lá." Eu falei: "Ah, tudo bem, então vamos." E a gente foi, né? E eu nem falei pra minha mãe, eu só saí, porque como eu disse, sempre fui muito livre. Depois eu mandava uma mensagem pra ela falando onde eu tava. Eu fui. E claro que na minha cabeça passava assim: será que ele vai me dar um beijo? Ah, mas também a gente só deve dar uns beijos, depois ele me traz de volta. Eu já tava assim, entendendo que tinha alguma malícia ali, né? Quando nós chegamos na casa dele, a gente tava na sala e ele me deu um beijo. E é óbvio que eu correspondi, eu queria. E aí ele me pegou no colo e me levou pro quarto dele e fechou a porta. E quando ele fechou a porta, meu coração começou a disparar e eu perguntei pra ele por que ele tinha fechado a porta do quarto. E ele disse: "É só pra gente ficar mais à vontade, calma." E aí a gente deitou, ele ligou a televisão e eu até me acalmei um pouco, né? E a gente vendo TV e tal, e ele começou a me olhar bem assim nos meus olhos, sabe? E um olhar de desejo, parecia que era muito desejo por mim. Eu fiquei meio assim e perguntei: "Por que você tá me olhando assim?" E ele respondeu: "Eu tô com fome de você." E aquela resposta dele meio que me assustou. Eu não sabia o que eu sentia e eu não entendia assim muito bem o que